8:32. Repetindo, João 8, verso 32. Todos encontraram? E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer da seguinte forma: vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Vamos ler todos nós juntos aqui, por gentileza? 1, 2, 3 e... Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Glória a Deus. Pode se sentar, por gentileza, amados irmãos. Convido nesse momento você a fechar os seus olhos e repetir comigo isso que eu estarei falando. Espírito Santo, nós te amamos, te contemplamos e agradecemos ao Senhor por estar aqui. Espírito Santo, continue à vontade, pois eis-nos aqui na sensibilidade a escutar a tua voz. Amém. Amados irmãos, olhando para o cenário em que nós estamos vivendo nos dias atuais, nós vamos observar que nisso existem várias e várias distrações. E uma das coisas que me chama muita atenção é que as pessoas, elas estão se envolvendo muito nisso. Distrações que eu posso dizer como celular, como questão das redes sociais. Distrações que eu posso dizer no sentido de alguns vícios que as pessoas têm, talvez em bebida, talvez na questão de algum tipo de droga que a pessoa é acostumada a usar, ou seja, determinada coisa em que tem gerado o quê? Uma grande distração sobre a vida de determinada pessoa. E nós vamos observar que as coisas elas estão o quê? Se agravando cada vez mais e mais, por quê? Porque ao princípio começa como distração, mas depois termina como prisão. É pessoas que com o tempo mexiam no celular só por talvez 10, 20 minutos, mas vai passando o tempo, está mexendo 30, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, está ficando aprisionada em prol daquilo. E é devido a isso que o Espírito Santo, hoje, nesta noite, ele tem uma palavra para os nossos corações. Porque se nós não acordarmos e não ficarmos atentos a esse sentido, cada vez mais e mais nós vamos estar nos aprofundando nessa questão de prisão. E só para você saber, existem 3 tipos de prisões que a pessoa pode se achegar. Primeiro é o tipo de pessoa que sabe que o que está fazendo está prendendo ela, porém ela não está nem aí e não está querendo mudança. Segundo é o tipo de pessoa que sabe que está aprisionada, mas em específico ela toma um posicionamento para sim conseguir ser liberto daquela situação. E o terceiro é o tipo de pessoa que está aprisionada, porém ela não tem força suficiente para conseguir dar a volta por cima daquela situação. Então, quando nós entendemos a respeito disso, nós reconhecemos que uma das coisas que o mundo está mais precisando é de liberdade. Porque pessoas estão aprisionando os outros e as coisas só vão se piorando. É por isso que nessa noite o Espírito Santo, ele tem uma palavra para os nossos corações, cujo tema desta ministração é a verdadeira liberdade. Dá uma cutucada nesse irmão que está do seu lado e pergunta assim para ele ou para ela: você é livre? Olha para ela e fala assim: porque se não for, você vai ser. Irmãos, agora nós vamos perceber, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, teve 3 tipos dos principais de grande prisão para o povo de Israel.
O primeiro nós vamos ver a respeito do período em que o povo de Israel estava exilado no Egito. E o povo de Israel, ele estava sofrendo de uma tal forma na mão daqueles egípcios, que foi justamente nesse período que eles estavam sentindo dor. No período em que eles teve a questão de medo, no sentido de as coisas poder piorar sobre eles. No período em que de fato eles teve a consciência da situação que estava vivendo e que precisava de mudança, e que eles também estavam vivendo em grande confronto. Aí sim foi o período que, como nós sabemos, eles decidiram clamar ao Senhor. E por eles clamar, o Senhor Deus atendeu o clamor deles, como todos nós sabemos. Até que vai chegar o ponto em que Deus, ele vai levantar um homem conhecido como Moisés. Repita comigo, Moisés. E Moisés, como nós sabemos, ele vai se tornar o libertador do povo de Israel. Porque ele, reconhecendo o chamado de Deus para a vida dele, ele vai ir de sentido ao Egito novamente, e assim vai fazer aquilo que o Senhor direcionava, a ponto das 10 pragas se manifestarem, e o povo de Israel sair do Egito e ir sentido ao deserto, ou seja, foi liberto nesse requisito. Só que o tempo vai passando e nós vamos perceber que logo, há muitos anos, vai chegar o período em que o povo de Israel ele vai ser levado ao cativeiro na Babilônia. E aqui vai ser o período em que o povo de Deus, eles vão sofrer novamente, porque eles também não tinham aprendido ainda a lição. E dando continuidade de forma bem adiantada, nós vamos perceber que chega o tempo que novamente o povo de Deus, ele é liberto. Só que as coisas vão se agravando de uma tal forma que outrora eram outros povos que aprisionavam o povo de Deus. Mas quando chega-se no período depois desse cativeiro babilônio, aqui vai começar o período em que o próprio povo de Israel, os próprios líderes estavam gerando prisão sobre o povo de Deus. Porque quando era outro povo, estava tranquilo, mas quando chega o período em que os próprios líderes, que são representantes de Deus aqui nessa terra, começam o quê? A aprisionar o povo de Deus, aí a coisa estava pior. Porque não faz sentido um líder do Senhor, ele é levantado para o quê? Para poder liderar e gerar o quê? Libertação sobre o povo. Não para gerar prisão, mas esses líderes daquela época, que é justamente no período do Novo Testamento, eles estavam fazendo o oposto. Então, quando chega esse período, por Deus, ele perceber que tudo aquilo que ele tinha investido não estava dando certo, embora ele já sabia de todas as coisas, embora no Éden, lá mesmo, ele já mostrou como que iria acontecer, que um da descendência da mulher, ele é específico, iria pisar na cabeça da serpente, aí chegou esse período. Jesus Cristo, ele veio. E aqui nesse período, o povo de Israel, ele não estava sofrendo no sentido de coisas físicas, mas estava sofrendo no sentido de fardos pesados que estavam sendo colocados sobre eles no sentido espiritual. Porque se eles não fizessem o que porventura os líderes religiosos direcionavam, eles seriam castigados, alguns apedrejados e tudo mais. Então Cristo ele veio. E de forma bem resumida, nós vamos observar que Cristo ele vai começar a formar os seus discípulos depois dos 30 anos. Que Cristo ele vai começar a operar milagres e maravilhas, cura e libertações no meio do povo. Mas que vai chegar um grande momento em que Cristo, por ver que a prisão espiritual estava de forma tão agravante sobre o povo dele, que um novo reino estava começando a nascer. Que Cristo, a partir disso, ele tem ensinado todo o povo dele a respeito do reino de Deus de verdade. Agora ele estando no Calvário, estando sendo crucificado, a partir dali, quando ia chegar o período de 50 dias depois, um novo reino foi manifesto.
Porque o Espírito Santo de Deus, ele veio logo após a crucificação dele. E talvez você pode pensar assim, mas Luan, o que você quer dizer com tudo isso? O que eu quero dizer é que se Cristo ele não tivesse vindo, nós não seríamos o que? Libertos espiritualmente. Mas o problema da atualidade de hoje, pastora, é que em específico, as pessoas estão procurando o quê? Não se libertar de nada. As pessoas não querem fazer menção ao que Cristo concedeu a elas e ficam usando isso de brincadeira e zombando das coisas espirituais. Cristo ele passou por tudo aquilo porque ele não queria mais que o povo dele carregasse o fardo pesado no qual os líderes estavam colocando. Então, primeiro, como eu dei de exemplo, nós vimos a questão do período do exílio egípcio, depois do cativeiro babilônio e depois a libertação que Cristo nos deu por meio da sua crucificação. Mas, irmãos, deixa eu dar continuidade aqui para chegar no ponto onde eu quero chegar. E hoje eu vou ser bem calmo. Agora, quando nós entendemos a respeito dessas situações, nós vemos que chegou-se na parte que a libertação espiritual ela foi manifesta. Só que o que nós precisamos entender é a respeito de mais profundo sobre o que é liberdade. Irmãos, a liberdade é o que? É a independência onde o indivíduo pode fazer escolhas, agir segundo a sua própria vontade e expressar-se sem restrições externas. A liberdade também não é apenas a falta de grades, mas a capacidade consciente de escolher o próprio caminho e assumir as consequências dessa escolha. Resumindo, a verdadeira liberdade se resulta em podermos escolher, fazer e ter o que quiser. A liberdade começa primeiro dentro de cada um de nós, irmãos. Aqui eu deixei mais expressado de forma mais clara sobre a liberdade espiritual. Mas imagina na época em que o povo de Israel estava lá no Egito. Será que eles eram livres no sentido da parte do corpo? Será que eles eram livres no sentido da parte da alma? Porque nós temos que entender que nós somos um ser tricossomo, ou seja, 3 em 1. Nós somos de corpo, alma e espírito. Só que tem pessoas que são libertas apenas em uma dessas áreas, e nisso ela não desfruta da verdadeira liberdade. O povo de Israel, estando naquela época no Egito, eles em específico não estavam libertos no sentido espiritual, no sentido almático e no sentido do corpo. Porque eles tinham que obedecer decretos no qual os egípcios decretavam sobre ele. No período da Babilônia também a mesma coisa, mas no período do Novo Testamento foi diferente, porque Cristo deu um sinal, ele concedeu a liberdade espiritual. E talvez você pense assim, mas Luan, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer, irmão, é que tudo para acontecer primeiro no mundo físico, primeiro ele precisa se manifestar no espiritual. O que eu quero dizer para você, igreja, é que se nós queremos verdadeiramente sermos livres, tudo vai começar primeiro a se manifestar na nossa vida quando nós demos o passo de acessar aquilo que Deus deu para cada um de nós por meio da morte do Senhor Jesus Cristo. Porque se nós não entendemos isso, podemos porventura querer destravar nas outras duas áreas, mas não vai adiantar nada, irmãos. Porque embora vamos estar caminhando, mas nós vamos estar ainda com vazio dentro do nosso coração. E é por isso que eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Será que eu e você somos verdadeiramente livres? Será que nós temos vivido a liberdade que Deus ele concedeu para cada um de nós? Porque se tem uma coisa que eu não faço é o quê?
é a adoração ao Senhor, no sentido de não ser em espírito e em verdade. Porque tem um louvor que vai dizer assim, eu sou livre, o louvor do Fernandinho, e eu não consigo cantar essa parte porque eu entendi que eu ainda não sou livre, eu preciso me libertar. E é engraçado de ver que os irmãos, muitos cantam esse louvor na tranquilidade, eu sou livre, mas quando nós atingimos a maturidade, irmãos, a gente raciocina em prol de nós mesmos e pensamos, será que faz sentido eu cantar isso? Então, irmãos, o que eu tenho a dizer é que eu estou me libertando ainda mais. E quando chega o período que canta esse louvor, eu falo exatamente isso com o Senhor. Eu estou me libertando. Porque embora eu já seja liberto na área espiritual, eu estou me libertando na área da alma e na área do corpo também. Porque se eu conseguir libertar-me dessas três áreas, eu vou estar indo rumo em direção a viver o extraordinário que Deus tem para a minha vida. Mas do contrário, deixa eu lhe dizer, eu vou ficar travado e parado no mesmo lugar. Mas vamos lá. Irmãos, quando nós deixamos com que essa chave vira na nossa mente, as coisas começam a mudar em nossa vida, já começamos a entender, olha, eu ainda não sou totalmente livre. E esse é o primeiro passo, nós termos consciência. Porque quando temos consciência de alguma coisa, aí nós temos clareza para poder dar um passo para fazer diferente. E hoje nessa noite, o Espírito Santo de Deus, Ele vai falar em nossos corações para sairmos daqui tendo um discernimento, para entendermos o que precisamos de fazer para conseguirmos viver verdadeiramente a liberdade que Ele tem para cada um de nós. Nós nos lemos aqui no livro de João, capítulo de número 8, verso de número 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje nós vamos conhecer, irmãos. A principal verdade é Cristo, como nós sabemos. E nós conhecendo a Ele, nós caminhando no sentido conforme o que eu vou falar aqui, pode ter certeza que a liberdade vai florescer sobre nós. Todo ser humano, ele é composto por espírito, alma e corpo. O espírito é a vida, a consciência e a direção. A alma é o centro das emoções. O corpo representa a matéria, a parte construtora, parte que nos faz ter a experiência de vida terrena. E talvez depois de você ter escutado tudo isso, uma pergunta ficou na sua mente: Luan, como que eu faço para me tornar livre de verdade? O primeiro ponto que nós precisamos entender, falando no sentido do Espírito, é que para eu e você, nós sermos livres de verdade, nós precisamos primeiramente nos conectarmos em Deus. Porque tudo começa, como eu falei, primeiro no Espírito, depois você vai para a alma e depois você vai para o corpo. Então quando eu procuro me conectar em Deus, deixa eu lhe dizer, eu começo a ser cheio do Espírito Santo. E quanto mais conectado eu for com Deus, mais transbordante do Espírito dele eu vou ser. Mais eu vou conhecer o que Deus quer para mim. Mais eu vou conhecer qual caminho que eu devo trilhar. Mais eu vou conhecer a respeito de quem Deus é. Mas o problema de hoje em dia é que as pessoas, elas estão se conectando a tantas coisas, em rede social, em vários outros tipos de entretenimento, mas estão esquecendo, igreja, de conectar naquele que tem o nome acima de todo nome, naquele no qual todo joelho há de dobrar diante dele, naquele no qual tem os olhos como chamas de fogo, irmãos, aquele no qual é o alfa e o ômega, o começo, o meio e o fim. As pessoas estão se preocupando em conectar umas com as outras, isso forma uma atitude horizontal, mas nós precisamos de ter a conexão vertical, diretamente na fonte do grandioso Deus Todo-Poderoso. Irmãos, se nós entendermos isso,
Espiritualmente vamos começar a nos destravar. Espiritualmente nós vamos começar a de fato sermos fortalecidos. Vamos ser preenchidos por completo. Em 2 Coríntios capítulo de número 3, verso de número 17 vai dizer: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Eu me conectando com Deus, eu vou me tornar liberto espiritualmente, mas depois disso eu vou também começar a conhecer qual é o propósito que Deus tem para a minha vida. Porque não tem como conhecer o propósito de vida se eu de fato não estiver conectado na fonte. E além disso, eu vou começar a viver uma vida caminhando pela fé. Então, ou seja, para eu me libertar espiritualmente, eu preciso de me conectar em Deus, para assim eu conhecer o meu propósito de vida e assim caminhar mediante a fé. Não tem como, irmãos, se nós praticarmos isso aqui, deixa eu lhe dizer, não tem como alguém chegar para nós e falarmos assim: você não é livre espiritualmente. Não tem como, irmãos. Porque a partir disso tudo muda na nossa vida. A partir disso nós começamos a enxergar a vida de forma diferente. A partir disso nós vamos enxergar o mundo e as coisas que há no mundo no sentido conforme a visão de Deus para cada um de nós. E quando nós enxergamos dessa forma, grandes coisas nos acontecem. O segundo ponto: como me tornar livre de verdade, no sentido da alma. Primeiro, através da manifestação dos frutos do Espírito. Em Gálatas capítulo de número 5, verso de número 22 e 23, vai nos dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E se você quiser mais, é só ler no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 13, o decreto sobre o amor. Se nós caminhamos de forma contrária a isso, a nossa alma ela está aprisionada. Se eu não manifesto o amor de Deus na minha vida, a minha alma continua presa. É por isso que a gente começa a andar na sociedade e ver que tem pessoas que de fato guardam ódio, rancor no coração em prol do seu próximo. Tem inveja, e quando a pessoa ela tem inveja, aí que ela começa a plantar coisas ruins sobre a vida dela, e mais presa ainda ela se torna. Mas quando nós praticamos em nossa vida esse ato de amor, de alegria, de paz, de paciência, quando nós manifestamos o fruto do Espírito, aí tudo começa a mudar em nossa vida. Só que aí vai chegar no ponto que nós vamos entender que a parte mais importante para sermos libertos na alma se torna na parte do perdão. Se eu manifestar os frutos do Espírito, eu consigo perdoar, mas se eu não manifestar, de jeito nenhum eu perdoo. Aí é o momento que a pessoa, por ela ter sido ofendida por alguém, ela fica guardando essas coisas no coração, e quando vai perdoar, ela não consegue falar. E mais presa ainda ela fica. E há de nós como cristão pensarmos mais no você não sabe o que a pessoa fez a meu respeito, você não sabe como ela me feriu, deixa eu lhe dizer, você quer continuar presa do jeito que está, ou você quer viver a liberdade na alma que Deus tem para você? Você prefere deixar com que todo momento, quando você ver a pessoa, o ódio, o rancor e as coisas ruins manifestem no seu coração, ou você quer que porventura você se sinta totalmente leve mediante essa situação? Porque enquanto nós não perdoamos, nós em específico continuamos presos, mas a partir do momento em que perdoamos, irmãos, é como se nós tivéssemos deixado aquele fardo pesado para trás e agora nós nos tornamos aptos para viver aquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós.
E eu vou dizer mais ainda, e isso a palavra fala: quem perdoa é perdoado, mas quem não perdoa também não recebe o perdão de Deus, irmãos. Tem pessoas que já era para estar voando no sentido das áreas da vida dela, mas pelo fato de não perdoar, ela está estacionada ainda. Tem pessoas que já era para estar faturando muito recurso para poder abençoar vidas, mas por guardar essa ofensa no coração e não perdoar, elas continuam ainda travadas. Não é para a liberdade que Cristo chamou cada um de nós. Então por que nós vamos, porventura, nós mesmos nos aprisionarmos, igreja? Para que nós vamos ficar guardando essas coisas dentro do nosso coração? Porque nós precisamos mesmo de viver a liberdade que Deus tem para cada um de nós. Mas para isso, eu preciso perdoar. Eu preciso deixar a minha alma livre, porque se hoje porventura ela partir do meu corpo físico, eu vou ir direto para a glória de Deus. A nossa alma ela precisa estar preparada desse jeito. E se tem uma coisa que eu e você precisamos entender é que a nossa alma, ela sente saudade das coisas que os nossos olhos ainda não viram. A nossa alma, ela anseia viver tudo aquilo que Deus declarou a respeito de cada um de nós. Porque os planos de Deus para nós são planos de bem e não de mal. Mas enquanto nós ficarmos atrasando isso, enquanto nós, porventura, não praticarmos isso que está sendo falado, mas em específico, vamos estar adiando aquilo que Deus tem para cada um de nós. Mas deixa eu continuar, irmãos. Agora, para nós conseguirmos nos libertar no sentido do corpo, a primeira coisa que nós precisamos de fazer é focar em viver tudo aquilo que Deus nos confiou. E quem me segue no meu Instagram sabe que eu falo lá no sentido de viver o extraordinário de Deus, porque viver o extraordinário de Deus é isso. Só que o problema é que enquanto no corpo nós estivermos cobiçando somente aquilo que nós queremos, somente aquilo que nós desejamos, mais vazios nós vamos ser. Mais desanimados e angustiados com a vida vamos viver. Mas quando viramos essa chave e começamos a focar no que Deus tem para cada um de nós, aí a nossa vida começa a fazer sentido. Aí começamos a ligar as coisas do espírito, da alma, para se manifestar no corpo. E o outro ponto que nós precisamos entender é que, para nos tornarmos livres de verdade no sentido do corpo, nós precisamos de ter a aplicação da nossa vida, o que está escrito em Gênesis capítulo de número 1, verso 28. Que lá, bem resumido, vai dizer que nós fomos criados para governar, dominar e multiplicar sobre todas as coisas. E a pergunta eu tenho para te fazer em cima disso, já que está se tratando de corpo. Se nós somos verdadeiramente livres, será que se agora mesmo nós quiser sair daqui e ir sentido a Estados Unidos, será que nós vamos? Será que se agora mesmo nós, porventura, queremos abençoar alguém com 50 ou 100 mil reais, nós temos esse recurso para dar a essa pessoa? Será que se agora mesmo nós queremos, porventura, largar tudo que porventura construímos aqui e ir sentido a um lugar totalmente no país de fora, será que nós temos essa condição? Porque se nós formos verdadeiramente livres nessa área do corpo, nós tínhamos condição de fazer isso, irmãos. E tem tempo que eu tenho sido confrontado por Deus em cima exatamente dessa área aqui. Porque depois que eu entendi isso na minha mente, meu irmão, eu tenho corrido atrás, porque eu entendo que Deus, Ele não nos colocou nesse mundo para vivermos aprisionados nessa área do corpo também. Muito pelo contrário, Ele, como disse em Gênesis 1:28, nós fomos criados para governar, dominar e multiplicar sobre todas as coisas. Mas o problema do dia de hoje é que as pessoas estão dependendo de governo,
estão dependendo de patrões, estão dependendo do sistema brasileiro em que nós vivemos. E a pergunta que o Espírito Santo tem para nos fazer é: até quando nós vamos viver dessa forma, igreja? É hora de eu e você, nós despertarmos, é hora de nós posicionarmos para sermos verdadeiramente pessoas que governam, dominam e multiplicam sobre todas as coisas para a glória de Deus. Porque o sistema não é maior do que Deus. O governo que porventura está sobre nós no sentido mundano não é maior do que Deus. E Deus, Ele próprio disse por meio do Senhor Jesus Cristo que nós iríamos fazer obras maiores do que a dele. Mas a pergunta que eu tenho a fazer é: cadê as nossas obras, irmãos? Estamos verdadeiramente governando, dominando e multiplicando sobre todas as coisas? Porque se eu faço isso, eu estou apto para eu prosperar, para eu enriquecer no meu caminho. Mas do contrário, eu vou continuar travado e aprisionado do mesmo jeito. E o outro ponto importante para nós conseguirmos o que? Nos destravarmos no corpo é sabermos dizer não. Quando eu e você, nós dizemos não, estamos dizendo sim para a nossa liberdade. Mas o problema do dia de hoje é que as pessoas, elas não conseguem dizer não. E eu, nesse período que eu estou trabalhando com o Marcos Paulo, que está ali atrás, eu até brinco com ele e falo: Marcos Paulo, quando você for falar não para alguém que porventura você meio que tem receio de falar, é só você falar não rindo para essa pessoa. Porque se você fala não, sorrindo para ela, o corpo dela automaticamente vai reagir sorrindo para você também. Mas, irmãos, enquanto nós não nos posicionamos e não sabemos dizer não, nós vamos estar vivendo a vida que os outros querem para nós e não a vida que Deus quer verdadeiramente para cada um de nós. Se coloque sobre os seus pés, por gentileza. Enquanto eu não consigo dizer não, deixa eu lhe dizer, eu vou estar vivendo aprisionado. Enquanto eu não digo não para o pecado, enquanto eu não digo não para a prostituição, enquanto eu não digo não para os frutos carnais, enquanto eu não digo não para as coisas que procedem desse mundo, eu ainda vou continuar vivendo aprisionado. Mas a partir do momento que eu começo a dizer não, aí eu começo a dizer sim. Sim, meu Deus, eis-me aqui. Sim, Senhor, faça em mim o seu querer, cumpra em mim a sua vontade. Sim, Senhor, manifeste sobre mim os frutos do teu Espírito. Sim, Senhor, me ajuda a viver verdadeiramente a liberdade que o Senhor tem para mim. Sim, Senhor, eu quero viver de fato livre no sentido espiritual, livre no sentido da alma, livre no sentido do corpo, porque eu entendi que o Senhor nos chamou para a liberdade e assim eu acesso essa liberdade. Irmãos, nós precisamos de nos atentarmos a isso. As coisas do mundo, elas estão difíceis, sim, eu entendo. O inimigo quer nos ofuscar, ele quer nos distrair. Ele quer fazer com que eu e você vivamos aprisionados, irmãos. Mas se nós praticarmos o que o Espírito Santo diz nessa noite, não tem como vivermos travados, não tem como vivermos aprisionados mais. Quando nós porventura alcançarmos a liberdade em que nós acabamos de conhecer nessa noite, no sentido do espírito, da alma, do corpo, aí sim o ato de vivermos livres vai se manifestar em nossas vidas. Irmãos, nós iremos desfrutar dessa verdadeira liberdade, na qual iremos sim ter prazer de viver a vida, principalmente para o Senhor. É vidas que vão ser transformadas através de cada um de nós. É vidas que vão ser libertadas através de cada um de nós. É vidas que vão viver tudo aquilo que o Senhor tem declarado a respeito delas, por meio de cada um de nós posicionados diante dEle.
Igreja, foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Foi para a liberdade que Cristo morreu para nós naquela cruz do Calvário. Foi para a liberdade que Deus Ele derramou o seu amor por nós e nos ama de uma tal forma. E eu tenho para te falar que esse amor de Deus, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele nos torna livres. Ele não nos deixa vivermos escravos do medo, escravos do pecado, escravos do mundo, escravos do maligno, mas Ele faz com que nós verdadeiramente vivemos a liberdade que Deus declarou a nosso respeito. Eu vejo nesse momento uma nova fase sobre esse ministério El Shaddai. Eu vejo um momento em que pessoas vão se libertar no espírito, na alma, no corpo. É pessoas que vão viver com o coração totalmente voltado para o reino de Deus, porque isso sim se resulta na verdadeira liberdade. É pessoas que não vão ser mais apegadas no pecado, não vão ser mais apegadas nas coisas desse mundo, mas sim vão fazer como Estevão, olhar para o céu, sim vão fazer como o salmista, olhar para o alto, para o monte, porque é de lá que vem o nosso socorro. Eu vejo se manifestando sobre essa igreja um período em que de fato vamos vivermos tanta liberdade que Deus tem para cada um de nós, que se porventura Deus colocar algo no nosso coração, no sentido de recurso para abençoar alguém, por mais que seja algo, nós vamos ter para dar a essa pessoa. Que se Deus colocar algo no nosso coração, no sentido de algum projeto grande para fazer, esse projeto vai florescer. Eu vejo um novo tempo, irmãos. Eu vejo um novo tempo e eu não sei se você acredita, mas um novo tempo está começando a partir desse momento sobre a vida de vocês que estão aqui neste lugar. O tempo em que Deus reina verdadeiramente sobre vocês. O tempo em que o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da liberdade, governa sobre o seu espírito, que assim governa sobre a sua alma, que assim governa sobre o seu corpo, e você vive a liberdade que Deus te confiou. E nós vamos viver essa liberdade, mas eu tenho algo para te dizer. Essa liberdade que eu falei não é nada comparado com a que Deus tem preparado para nós na Nova Jerusalém. Ali não iremos mais ter esse corpo físico limitado, muito pelo contrário, o nosso corpo se tornará um corpo de glória que é ilimitado. Aí nós juntos, como igreja do Senhor, viveremos a plenitude da liberdade. Ali viveremos perfeitamente com Deus, irmãos. Ali não vai ter governo que governa sobre nós no sentido mundano. Ali não vai ter sistema que quer nos prender e quer deixar com que nós calemos, muito pelo contrário. Ali verdadeiramente nós iremos viver a plenitude da liberdade. Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado, por gentileza. E nesse momento eu gostaria que você fizesse o seguinte: fizesse a sua oração, profetizando sobre a vida do seu irmão ou sua irmã que está do seu lado. Enquanto o louvor estará sendo entoado, você tem essa oportunidade de lançar profecias sobre a vida do seu irmão, profecias que vai se resultar em algo de liberdade sobre a vida deles. Pode ficar tranquilo que o Espírito Santo vai ministrar no seu coração sobre o que fazer. E nesse momento você tem a liberdade. Senhor, diante da tua presença, ó Pai, aqui está, Senhor, a tua amada igreja, Deus. Aqui está, Senhor, a tua amada igreja, Senhor. Papai amado, eu profetizo, Senhor, sobre esse ministério, Senhor. Essa liberdade de espírito, de alma e de corpo, Senhor. Ah, meu Pai amado, por favor, Senhor,
Senhor. Conceda-nos sabedoria, conceda-nos entendimento, ó Pai, para que eles verdadeiramente, Senhor, possam viver tudo aquilo que o Senhor declarou a respeito deles. Para nenhum sistema mundano, nenhum governo mundano, porventura, os travar, os parar, mas muito pelo contrário, eles viverem verdadeiramente tudo aquilo que o Senhor os confiou, a verdadeira liberdade, Senhor, a liberdade de escolha, a liberdade de expressão, a liberdade, Senhor, verdadeiramente, Pai amado, está apta a viver o extraordinário do Senhor nessa terra, Pai. A Senhor, que tudo aquilo que tem travado, Pai, mas não está aqui nesse lugar. O Senhor, por favor, possa trazer, Senhor, clareza aos olhos da mente dos irmãos, do coração deles, para que assim eles possam dar um passo para essa mudança de vida, essa mudança de realidade. Pai amado, que toda barreira, que todo impedimento, que todo travamento, verdade, nesse momento mesmo, vai viver em nome do Senhor da Cristo. A partir de hoje, onde nós iremos viver dependendo do governo, dependendo do sistema do mundo, mas sim verdadeiramente dependendo somente do Senhor, ó Pai. Meu Pai, liberta o teu povo, Senhor. Liberta o teu povo, Senhor. Incendeia o coração dos teus filhos, Senhor. Torna-os verdadeiramente livres, ó Pai. Torna-os verdadeiramente livres, ó Pai. A ponto de com excelência eles viverem tudo aquilo que o Senhor nos confiou, assim como Cristo viveu, assim como Pedro viveu, assim como Paulo viveu, assim como João viveu, assim como o Senhor, cada um dos profetas viveu, ó Pai. O nome do Senhor, maravilhoso, Jesus, Pai. Liberdade, Senhor. Eu profetizo liberdade, Senhor. Liberdade, Senhor. Liberdade, Senhor. Liberdade, ainda com os olhos fechados, eu peço a você que neste momento respire bem fundo e solte suavemente o seu ar pela boca. Mais uma vez, assim, irmãos, com os olhos fechados, eu quero que vocês mentalizem a seguinte coisa. Eu quero que vocês nesse momento vejam como se você mesmo estivesse num lugar muito lindo, um lugar verdejante, um lugar florido, um lugar em que de fato está apenas você e o seu Pai que é Deus. Assim você olha para a direita e você não vê nada de muralha, nada de barreira, nada de impedimento, pois você olha para a sua direita e você consegue ver lá na frente. Você olha para a sua esquerda e você também vê a mesma coisa. E assim nesse momento você começa a sentir uma leveza no seu coração. Agora quando você olha para o seu Pai, que é Deus, que está do seu lado, segurando a tua mão, você olha para o rosto dele e você não vê a face dele, mas você vê um grande brilho. E entendido isso, irmãos,
com esse sentimento de leveza, com essa sensação de liberdade estando neste lugar. Eu peço que você agora mentalize o seguinte. Agora mentalize você aqui nessa terra mesmo. Vai sentir essa mesma sensação de liberdade, essa mesma sensação de leveza, essa sensação de que Deus sempre está contigo. Aqui também não é diferente, meus irmãos. Respira bem fundo neste momento. Sabe essa liberdade que você sentiu nessa imaginação? Essa liberdade que Deus tem para você aqui nessa terra. Agora você vai mentalizar, você começando a exercer aquilo que Deus colocou no seu coração, sem nenhum impedimento, sem nenhum travamento, sem nenhum algo que vai te aprisionar. Eu já quero que você mentalize isso que Deus colocou no seu coração, tendo tudo acontecido, porque Deus, Ele te confiou isso, e se Ele te confiou, é porque vai acontecer. Venha nesse momento os seus projetos dando certo, venha nesse momento as barreiras caindo por terra, os impedimentos caindo por terra, os travamentos caindo por terra, e você indo adiante ao som da liberdade, vivendo a liberdade que Deus te concedeu e o extraordinário dele se manifestando em tua vida. Pai, neste momento eu apresento ao Senhor teus filhos que estão aqui. Nós cremos nessa palavra que o Senhor ministrou em nossos corações. Nós sabemos que quando o Senhor decreta uma palavra, a tua palavra se cumpre. E se a sua palavra nos direciona por meio de ti a vivermos essa liberdade, nós acessamos neste momento essa liberdade, Senhor. Pai amado, que tudo aquilo que tem travado os irmãos que estão presentes neste lugar, que nesse momento venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que esse novo tempo do Senhor, Pai amado, se manifeste sobre a vida deles, e com alegria, e com júbilo, e com a força do Teu Santo Espírito, eles venham viver isso, Senhor. O tempo destravado no espírito, o tempo destravado na alma, o tempo destravado no corpo, e assim um caminho extraordinário para se trilhar, que é o Senhor, ó Pai. E por isso, Senhor, nesse momento nós te agradecemos por o que o Senhor falou em nossos corações. Obrigado, Senhor. Eis-nos aqui para Ti. Continue reinando sobre nós e nos libertando até que o Senhor venha. Neste momento eu te convido a levantar as suas mãos para o céu e aplaudir aquele que tem o nome acima de todo nome. Glória a Deus pela oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem é que aí? Glória a Deus.